Bom, pessoal, vamos iniciar. Nós estávamos discutindo a resolução de equações de segunda ordem, linear, de coeficientes constantes, não homogêneas. São equações do tipo A, y duas linhas, mais B, y', mais CY igual a uma função g de x. O método de resolução é o método dos coeficientes indeterminados. Na nossa última aula, nós vimos que a solução geral dessa equação não homogênea, né? Não homogênea, lembrando, né? Não homogênea significa o g diferente de zero, né? A equação geral, nós vimos que uma solução da equação não homogênea, ela é da seguinte forma: y igual uma solução particular da solução não homogênea, mais uma solução da equação homogênea correspondente, também chamada de equação complementar, né? Beleza? Então, se y de p é uma solução particular, então qualquer solução da equação não homogênea vai ser dessa forma, onde YC é solução da equação complementar, né? Que nada mais é do que a equação homogênea correspondente. Então, a equação complementar é só a gente pegar a equação não homogênea e igualar ela a zero. Beleza? Então, essa é a equação complementar. Beleza? Então, para encontrar a solução geral da equação não homogênea, o único trabalho que nós temos é encontrar uma solução particular. Por quê? Encontrando a solução particular, como a gente sabe determinar a solução geral da equação complementar, né? Então a gente vai ter a cara da solução geral da equação não homogênea. Que vai ser essa solução particular que a gente precisa determinar, mais a solução geral da equação complementar. Beleza? Então, isso aí foi o que a gente viu na aula de ontem. E aí, como que funciona, então, o método
dos coeficientes indeterminados. Então, percebam que a gente precisa determinar uma solução particular. Esse seria o maior problema, né? Determinar uma solução particular. Então, em linhas gerais, ou resumidamente, o método dos coeficientes indeterminados, ele te dá uma sugestão de solução particular a depender da função g de x, tá certo? Então, na aula anterior, vimos que a gente separou em três casos, né? Primeiro caso, g de x, um polinômio. Nômio de grau n. Quando g de x for um polinômio de grau n, a gente vai procurar por uma solução particular que seja um polinômio, também um polinômio de mesmo grau. Certo? O segundo caso, deixa eu ver certinho aqui se foi, acho que foi exponencial o segundo caso, né? Só para eu manter a ordem. Isso, exponencial. Segundo caso, se g de x for uma exponencial do tipo uma constante vezes e elevado a kx. Então, a gente vai tentar uma constante a é elevado a kx como solução particular. E o terceiro caso, se g de x for um seno ou um cosseno, né? Se for um cosseno de mx ou g de x for um seno de mx. Então, a gente vai tentar uma soma de seno e cosseno. Então, a seno mx mais b cosseno mx. Beleza? Então, a gente viu alguns exemplos, né? Ilustrando essas situações. E hoje a gente vai ver outros casos, né? Que não são casos novos, não diria que são casos novos, mas são algumas combinações desses casos anteriores. Então, por exemplo, uma situação que pode ocorrer é um produto de um polinômio por um seno ou cosseno, ou um produto entre uma exponencial e um polinômio, ou uma exponencial, um seno e um cosseno. Então, esse vai ser o terceiro caso. Então, a gente vai iniciar a aula de hoje considerando esse quarto caso, melhor dizendo. Então, quarto caso. Né? Deixa eu arrumar aqui, né? Então, o quarto caso vai ser um produto g de x, produto de funções dos casos anteriores. Vou colocar assim. Neste caso, a gente vai considerar como solução particular uma função que vai ser também um produto
dessas funções. Por exemplo, se g de x for um polinômio vezes uma função trigonométrica, a gente vai considerar como solução particular um polinômio de mesmo grau e aquela soma de seno e cossenos. Se g de x for o produto de um polinômio por uma exponencial, a gente vai considerar como solução particular um produto de um polinômio de mesmo grau pelo produto dessa exponencial. Tá certo? Então, o quarto caso não tem nada de novo assim, certo? Então, se a função g for um produto de polinômio exponencial ou funções trigonométricas, a função particular a gente vai considerar como sendo também um produto de polinômios exponenciais ou funções trigonométricas, beleza? Então, colocação, se g de x for um produto de funções dos casos anteriores, então tentamos YP, né, que é a solução particular, também um produto de funções do mesmo tipo. Vou colocar assim, né? Vamos ver num exemplo, que eu acho que no exemplo fica melhor. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Derivada segunda mais duas vezes a derivada primeira mais 4y igual x cosseno de 3x. Então, percebam que aqui g de x é um produto de um polinômio por uma função trigonométrica, certo? Então, a gente vai considerar como solução particular também um produto de um polinômio, no caso aqui, como temos um polinômio de grau 1, a gente vai considerar como solução particular o produto de um polinômio de grau 1 pelaquela soma de seno e cosseno, certo? Então, nesse caso, vou colocar assim, ó, devemos tentar y de p como sendo um polinômio de grau 1, vamos colocar assim, ó, ax mais b, vezes a função trigonométrica, né? Que vai ser, aqui eu vou mudar as constantes, kc cosseno de 3x mais d seno de 3x. Beleza? Então é isso, pessoal. Aqui, ó, se você quiser, você pode ainda até simplificar, ó, essas multiplicações. Pode fazer a distributiva aqui. Se eu fizer a distributiva, vamos ver como que vai ficar, ó. Se eu fizer a distributiva, vai ficar assim, né, ó. AX mais B, C cosseno de 3x, mais AX mais B, D, seno de 3x. Beleza? E esse C aqui, ó, eu posso distribuir ele.
Assim como esse D, né? Ó, posso distribuir ele também. Então, vai ficar, ó, ACX mais BC, tudo isso cosseno de 3x, mais ADX mais BD, seno de 3x, certo? E, portanto, ó, simplificando, na verdade, AC é uma constante, BC é uma constante, AD é uma constante, e BD é uma constante, né? Então, posso colocar assim, ó, E, eu vou fazer um abuso de notação aqui, tá? Vou escrever simplesmente, ó, AX mais B, cosseno de 3x, mais AX, opa, X não pode ser AX. Não necessária mesmo. Quando eu tenho A, B. Então, CX mais D seno de 3x, certo? Como eu tinha um abuso aqui, né, de notação, só porque na prática é uma constante, ó. Isso aqui é uma constante. Então, vou deixar simplesmente A. Beleza? Então, quando g de x for um produto de um polinômio por uma função trigonométrica, no caso do polinômio ser de grau 1, a gente pode adotar como solução particular, testar, né, como solução particular, essa função aqui. Beleza? Se o polinômio for de grau 2, aí vai ter que pegar um polinômio de grau 2. De grau 3, grau 3. E assim, sucessivamente. Beleza? Esse aqui a gente não vai resolver, tá? Eu só estou mostrando a sugestão de solução particular, mas vocês não é tão simples, né? Um exemplo que envolve onde g de x é um produto de um polinômio por uma função trigonométrica, né? A resolução. Então, não vou tomar muito tempo aqui dessa aula resolvendo um exercício com esse caso. Vamos passar aqui para o quinto caso. Bom, vocês podem imaginar, né? Se a gente está considerando o caso envolvendo o produto dessas classes de funções, né? Polinomiais, exponenciais e trigonométricas, a gente pode também considerar o caso de soma dessas funções. Elas não só podem aparecer multiplicando, mas elas podem aparecer somando ou subtraindo também, né? É razoável. Então, como que fica nesse caso, né? Esse vai ser o caso quinto. Como que seria ou qual seria uma sugestão de solução particular quando g de x é uma soma ou subtração de funções desses casos aí, né? Então, se g de x for uma soma de funções dos casos anteriores, não é caso 1, 2, 3 ou caso 4, a gente vai usar um princípio que ele é chamado de princípio da superposição. Eu já vou explicar aqui para vocês como ele funciona. Princípio da superposição. Então, o que esse princípio da superposição ele diz? Ó, se eu tenho duas soluções particulares, que eu vou chamar y de P1 e y de P2.
onde y de P1 é a solução da seguinte equação, ó. A, y duas linhas, mais by linha, mais cy igual G1 de x, e yp2 for uma solução particular da equação A, y duas linhas, mais b, y' mais c, y igual G2 de x, tá entendendo? Então, a soma dessas duas soluções particulares, y de P1 mais y de P2, é solução dessa equação, ó. A, y duas linhas, mais by' mais cy igual G1 de x mais G2 de x. Certo? Então, se G de x for a soma de funções dos casos anteriores, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver essas equações auxiliares aqui, né? Elimina, vamos supor, elimina a segunda parcela da g de x e resolve. Acha uma solução particular para essa equação. Depois, elimina a primeira parcela da g de x e resolve, achando uma solução particular. Então, a soma dessas duas soluções particulares, né, vai ser uma solução particular da equação que a gente quer resolver, né, onde g é soma de duas funções, né? Entenderam, né, mais ou menos? Vamos ver aplicado aqui num exemplo, vai ficar mais claro. Vamos resolver esse exemplo aqui, ó. Exemplo 4. Vamos lá, ó. Y, duas linhas, menos 4y, igual x é elevado a x mais cosseno de 2x. Certo? Vamos lá. Então, ó, perceba que de x, pode falar, Sneh. Professor, só uma pergunta. Nesse caso, como é uma soma, né? Dá para usar resolvendo esse método aí que você vai falar, né? Resolve uma parte e depois outra parte. No outro exemplo de cima, não, né? Não poderia ser usado assim, resolver um e depois resolver o outro. E juntar, não, né? Não Por pode. questão de ser multiplicação lá, né? Exatamente, Zinete. Quando for, só vai dar o princípio da superposição, só funciona para soma, né? Para multiplicação, não. Para multiplicação, tem que considerar como solução particular, né? O produto, né? Das funções de mesma classe, que compõem o produto da G. Então, bom que nesse exemplo 4 aqui, a gente já vai aplicar o caso 4 e o caso 5, né? Porque a gente tem g de x é uma soma, né, de funções, e a primeira parcela aqui ó, é um produto dessas funções elementares, né, que são exponenciais, polinômios ou trigonométricas, vamos se referir assim. Essas três classes de funções aí que nós estamos considerando. Então, aqui a gente vai aplicar o princípio da superposição. Então, vamos resolver duas equações aqui, né? Antes de encontrar a solução particular, vamos encontrar a solução da equação complementar.
tá certo? É melhor fazer essa ordem, né? Tanto faz, na verdade, né? A ordem, se você encontra a solução particular primeiro ou a solução da equação complementar, ou vice-versa. Mas só que a gente já vai ver num exemplo mais para frente, que é interessante começar com a solução complementar primeiro, tá? Eu não vou explicar aqui agora, mas eu vou, no próximo exemplo eu já vou explicar, vai ficar mais claro. Mas, a princípio, tanto faz. Então, vamos começar aqui com a solução particular. Então, vamos lá, ó. A solução da equação complementar, melhor dizendo, tá, pessoal? Então, vamos lá. A equação complementar vamos lá. Vou igualar, né? Vou escrever a equação homogênea correspondente, tá certo? Se fosse igualar aqui a zero. Então, vamos resolver essa daqui, usando a equação auxiliar ou equação característica. Nesse caso, qual que é a equação auxiliar? Troca R duas linhas por R e Y por 1. Então, está aqui, certo? Então, a gente sabe que passa o menos 4 para o outro lado, extrai a raiz, R é mais ou menos 2. Então, a equação auxiliar tem duas raízes reais e distintas. Então, a gente já sabe qual que é a cara da solução. Da solução complementar aqui, ó. Então, vai ser E elevado menos 2x mais... Opa, faltou só a constante, né? Deixa eu colocar a constante aqui. C1 é elevado a menos 2x mais C2 é elevado a 2x. Certo? Beleza. Agora, vamos para a solução particular. Agora sim. Para a solução particular, a gente vai usar o princípio da superposição. Então, vamos considerar as duas equações. Vou colocar assim, ó, EQ1 como sendo y duas linhas menos 4y igual, vou pegar lá a primeira parcela. X é elevado a x, certo? Beleza. Então, vamos resolver essa daqui primeiro. Bom, como a gente viu no caso 4, a função g de x é um produto de um polinômio por uma exponencial. Portanto, como solução particular, a gente vai testar também o produto de um polinômio por uma exponencial. Como nós temos um polinômio de grau 1, aqui na g de x, né? Vamos testar um polinômio de grau 1 também. Certo? Vezes a exponencial. A exponencial seria c elevado a x. Mas esse c aqui ele não faz diferença, né? Ó. Se eu distribuir, ele não vai ficar A, C, X, aquele mesmo argumento que eu fiz anteriormente, ó. B, C é elevado a X, ó. Então, um abuso de notação aqui, pessoal, vou escrever simplesmente AX mais B é elevado a X, tá certo? Na prática aqui, essa é a função. Uma constante vezes X mais B, tudo isso multiplicando E elevado a X. Então, vamos lá, vamos forçar para que YP1 seja a solução da equação 1 aí acima. Vamos lá, então a gente precisa calcular a derivada segunda. Então, vamos lá. Ó. Derivada primeira, então vai ficar... Aí tem que aplicar a regra do produto. Né? Como que é a regra do produto? Derivada primeira, vezes segunda, mais a primeira, vezes a derivada segunda, né? Então, só relembrando. Derivada de AX mais B
A, certo? Vezes a segunda, exponencial. Mais a primeira, ax mais b, vezes a derivada da exponencial. Derivada da exponencial, ela mesma, certo? Então, vamos para a derivada segunda agora, ó. Y, P1, duas linhas. Né? Derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então, lá, derivada. Derivando essa parcela aqui, vai dar ela mesma, né? E derivando essa parcela aqui, ó, isso daqui é y P1 linha, né? A gente já calculou essa derivada. Vamos lá, ó. Vai ser a elevado a x mais ax mais b elevado a x, certo? A gente já calculou aqui, então só estou copiando. Posso reagrupar os termos? Como que vai ficar? Ó, a elevado a x mais a elevado a x, 2a elevado a x. Posso aplicar distributivo aqui, né? Vai ser mais ax elevado a x mais b elevado a x, certo? Posso juntar aqui, ó, esse termo com esse termo, ó. 2a mais b elevado a x mais ax elevado a x. Então, essa é a derivada segunda de yp1. Agora vamos substituir na equação. Substituindo na equação vai ficar yp1 duas linhas menos 4 yp1 tem que ser igual x elevado a x, certo? Vamos só confirmar aqui, não. Certo? Aqui. Vamos resolver agora. Então, yp1 duas linhas, vamos substituir, a gente calculou, tá aqui. Ó. Vai ficar 2a mais b elevado a x mais ax elevado a x menos 4, que multiplica yp1, ó, tá aqui, ax mais b elevado a x, tudo isso igual a x elevado a x. Agora é só simplificar, ó. Então, vai ficar 2a mais b elevado a x mais ax elevado a x menos, esse 4 eu já vou distribuir. Vai ficar menos 4ax elevado a x menos 4b elevado a x igual a x elevado a x. Podemos juntar esse com esse, ó. Né? Então vai ficar, ó, 2a b menos 4b vai dar menos 3b elevado a x. Podemos juntar esse com esse, ó. A elevado a x menos 4a ax elevado a x menos 4ax elevado a x vai dar menos 3ax elevado a x, certo? É assim. Posso multiplicar dos dois lados por e elevado a menos x para sumir com a exponencial, não posso? Multiplicar dos dois lados. Então, vai ficar simplesmente, ó, 2a menos 3b menos 3ax igual a x. Explicando dos dois lados, né? Agora, usando a igualdade de polinômio, quando dois polinômios são iguais,
quando os coeficientes dos respectivos termos são iguais. Vamos lá, o coeficiente do x aqui tem que ser igual ao coeficiente do x aqui. Então, menos 3a igual a 1. Termo independente aqui tem que ser igual ao termo independente aqui. Quando não tem nada, é 0. Então, 2a menos 3b igual a 0. Então, agora é só resolver. Ó. A é igual a menos 1 sobre 3. Substituindo na equação de baixo, vai ser 2 vezes menos 1 sobre 3, menos 3b igual a 0. Então, ficou menos 2 sobre 3 igual a 3b. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar menos 2 sobre 9 igual a b. Então, está aqui, ó. Achamos. Então, YP1 é solução particular se A for menos 1/3 e B for menos 2 sobre 9. Vamos substituir. Só lembrando aqui a cara. Ah, pode falar, Isinete. Professor, abaixa bem aí, deixa eu só... No caso, o 3, né, passou para lá dividindo, seria isso? Isso, exatamente. Está Aí não dá multiplicando. para cortar 3 com 3 não, né? Não pode aí no caso, né? Só pode se os dois estivessem multiplicando ou os dois estivessem dividindo. Aí eu tenho um dividindo e um outro multiplicando, aí não pode cortar. Assim, entendi. Então lá, ó. Então é ax mais b é elevado a x, né? Deixa eu confirmar lá que agora. Isso aqui, né? Ó. Então só vamos substituir os valores de a e de b, ó. Então a solução particular é menos 1/3 ou menos x sobre 3, né? Mais b, no caso, menos 2 sobre 9. Tudo isso multiplicando é elevado a x. Certo? Isso é a solução particular da primeira equação. Agora vamos para a segunda. Vou voltar lá, ó, na equação principal. Cadê? Aqui a equação principal. Certo? Então, a gente resolveu essa. Agora a gente vai resolver essa daqui. Certo? Vamos igualar a cosseno de 2x. Vamos lá, ó. EQ2. Y, duas linhas, menos 4y igual cosseno de 2x. Ó, esse aqui é o caso 3, né? G de x é uma função trigonométrica. Nesse caso, a gente viu, né, que a gente precisa, que a gente pode testar como solução particular uma função da forma A cosseno de 2x mais B seno de 2x, certo? Isso lá no caso 3. Então, bora lá. Precisamos calcular a derivada primeira e a derivada segunda. Então, vamos lá. Derivada primeira. Olha lá. Derivada constante. Aqui tem que usar a regra da cadeia, né? Vamos lá. Cosseno de g de x, derivada, né? Ó, é igual a menos seno g de x vezes a derivada de g de x, né? Só relembrando aqui a regra da cadeia. Então, a derivada do cosseno menos seno. Então, vai ficar menos a seno de 2x vezes a derivada de 2x, que é 2. Mais b, derivada do cosseno,
Oh, derivada do seno, tá, eu só falei errado. Derivada do seno, cosseno. Cosseno de 2x vezes a derivada de 2x, que é 2 também. Certo? Então, ficou menos 2a seno de 2x mais 2b cosseno de 2x. Agora vamos calcular a derivada segunda. Vamos derivar essa expressão aqui, né? Então, vamos lá, ó. Vai ficar menos 2a, derivada do seno, cosseno de 2x, vezes a derivada de 2x, que é 2. Mais 2b, derivada do cosseno, menos seno de 2x, vezes a derivada de 2x, que é 2. Então, só rearrumando aqui, vai ficar 2 vezes 2, menos 4a cosseno de 2x, mais com menos, menos 2b vezes 2, 4b, seno de 2x, beleza? Agora, temos a derivada segunda e a própria função, só substituir aqui na equação. Então, vamos lá, ó. Então, vai ficar, ó, P2, duas linhas, menos 4 P2 igual cosseno de 2x. Então, vamos substituir, ó. Substituir. YP2, duas linhas, está aqui. Menos 4a cosseno de 2x, menos 4b seno de 2x, certo? Vamos continuar a equação, ó. Menos 4 vezes y2. Y2 está aqui. A cosseno de 2x mais b seno de 2x. Tudo isso tem que ser igual a cosseno de 2x. Então, agora é só mexer o doce aí. Vamos lá. Menos 4a cosseno de 2x, menos 4b seno de 2x. Vamos distribuir o menos 4. Menos 4a cosseno de 2x, menos 4b seno de 2x, igual cosseno de 2x. O que dá para simplificar aí, ó? Dá para somar, né, ó? Menos 4a cosseno de 2x, menos 4a cosseno de 2x. Então, no final, menos 8a cosseno de 2x, certo? O que mais? Ó? Menos 2b seno de 2x, ou menos 4b seno de 2x, menos 4b seno de 2x. Então, ficou menos 8b seno de 2x. Tudo isso igual a cosseno de 2x. Então, a gente pode usar um argumento lá parecido com dos polinômios, né? Igualando os coeficientes, e dá certo, porque a gente só precisa de uma solução. Ou você pode usar aquele argumento de álgebra linear lá que eu passei, né? Vamos usar aqui do polinômio, que é mais simples, tá? O argumento do polinômio. Então, quando não tem nada, é zero, né? Zero vezes seno de 2x. Você pode pensar assim, tá? Então, ó, essa igualdade vai ser válida se menos 2a for igual a 1. Quando não tem nada aqui, é 1, né? Ó. Certo? Vou colocar 1 aqui.
deixa ele aí, ó. Então, menos 8A igual a 1 e menos 8B igual a 0. Menos 8B igual a 0. Certo? Vocês concordam que se esse sistema for verificado, a expressão do lado esquerdo é igual à expressão do lado direito, aí vale tudo, vai voltando, YP2 é a solução particular. Então, bora lá. Ó. Então, A é menos 1/8 e B é 0. Então, portanto, a solução particular da equação 2 é menos 1/8 cosseno de 2x. Certo? Só vai ficar a primeira parcela aqui, ó. Aqui zerou, né? Pois não, Isnete. Professor, no caso, esse 8 aí, ele não vai para o outro lado, não? Qual que você fala? Ele tinha menos 8B. Menos 8b. Ah, tá. Mas é porque o zero, né? Aí 0 dividido para 8, não vai fazer diferença, né? Vai dar 0. Ah, tá. É mesmo que o senhor só botou direito, aí eu fiquei... Oxente. Não fiz direito. Não. Então tá bom, então. Bom, pessoal, ó, então a gente tem a solução particular das duas equações, certo? Usando o princípio da superposição, a soma das duas soluções, né? Vai ser uma solução da equação principal, certo? Então, pelo princípio da superposição, vou colocar assim, ó, YP, que vai ser a soma das duas, YP1 mais YP2. Já vamos colocar aqui, ó, YP1, vou voltar lá para pegar YP1. Tá aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Copiar. YP1 mais YP2, né? Já está aqui em cima, aqui tá fácil, né? Ó. Então, eu já vou até apagar isso aqui. Menos 1/8 cosseno de 2x. É uma solução, né? Particular da equação principal. É o que a gente queria. Cadê? Deixa eu copiar ela aqui, ó. Beleza? Bom, tendo a equação uma solução particular e tendo a solução geral da equação complementar, então, a solução geral dessa equação aqui, ó, é a soma, que a gente viu na aula de ontem, né? Da solução geral da equação complementar mais a solução particular que a gente encontrou. Só colocar isso aqui para cá. Portanto, a solução geral é aqui, né? Ó. Bora somar aqui. Solução complementar. Vamos voltar lá. Vou pegar ela aqui, pessoal. Solução complementar. Mais solução particular. Vamos pegar ela aqui também, né? Aproveitar.
Aqui, né? Opa, que estranho, né? E aí, pessoal? YC. E essa é a particular aqui que a gente obteve usando o princípio da superposição. Então, legal que nesse exemplo a gente já fez os dois, né? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Algumas vezes pode acontecer o seguinte problema, ó. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, vamos ver aqui, ó. Vê se esse exemplo aqui, ó. Vamos ver o que acontece, ó. Exemplo. Vou pegar esse aqui, ó. Y, duas linhas, mais Y igual seno de x. Vamos ver esse exemplo aí. Lembra que eu falei para vocês que eu ia dizer? Por que seria interessante começar? Nada impede, tá? Você pode escolher começar por qual que você quiser. Você pode resolver a equação complementar primeiro e depois obter a solução particular. E vice-versa. No princípio, não tem problema nenhum. Mas por que que eu aconselho... Não é o livro, na verdade, né? Não é eu, o livro. Por que que o livro aconselha a gente começar com a solução particular, a solução complementar primeiro? Vamos ver, ó. Veja esse caso aqui, ó. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer. É, Se a gente vamos começar com a equação complementar. Vamos lá. A equação complementar é y duas linhas mais y igual a zero. Certo? Então vamos resolver a equação complementar primeiro, ó. Pega a equação auxiliar. R duas linhas mais 1 igual a zero. Certo? Quais são as raízes? Nesse caso aqui, temos duas raízes complexas, né? Passo um para lá, vai dar menos um, extrai a raiz, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de menos um. Raiz quadrada de menos um, né? Lembrando que aqui a gente está trabalhando com números complexos. Mais ou menos i. Então, aqui é alfa igual a zero e beta igual a 1. Então, quando a equação auxiliar tem duas raízes complexas, então a solução geral tem a cara dela, né? É aquela soma de cossenos e senos, né? Então, a solução geral, portanto, da equação complementar, né, vai ser, vou colocar aqui, ó, depois a gente simplifica, ó, é e elevado a alfa x mais uma constante cosseno de beta x mais uma outra constante seno de beta x, não é? Então, aqui, ó, simplificando, vai ser e elevado a zero, C1 cosseno de x, mais C2 seno de x, certo? Ou simplesmente, solução da equação complementar é C1 cosseno de x mais C2 seno de x. Certo?
Agora, vamos para a solução particular. Nesse caso, ó, da nossa equação não homogênea, g de x é uma função trigonométrica. Então, qual função que a gente vai adotar nesse caso? Esse é o caso 3, se eu não me engano, né? O que o caso 3 sugere? Quando g de x é uma trigonométrica. A gente vai testar yp como sendo uma soma de cosseno mais seno, não é isso? A gente vai procurar uma solução particular com essa cara, ó, não é isso? Mas tem um problema aí. Por quê? Vocês concordam que essas duas equações estão parecidas? Ó, a gente chegou na equação complementar, na solução geral da equação complementar, lembrando que a equação complementar é a equação homogênea correspondente, né? A gente iguala ela a zero. Então, a solução geral da equação complementar é dessa forma, e a gente vai procurar por uma solução particular da solução não homogênea da mesma classe, ó, é a mesma coisa. Então, eu não preciso fazer conta nenhuma para concluir que não existe solução particular para a equação não homogênea dessa forma aqui, ó. Por quê? Qualquer solução dessa forma é solução da equação homogênea. Então, nunca eu vou ter uma solução da equação não homogênea com essa cara, porque eu acabei de verificar que a solução geral da equação homogênea são funções desse tipo. E aí, pessoal? Tá claro? A gente acabou de ver, ó, aqui, ó, a gente acabou de ver que esse tipo de função é solução da equação homogênea. Então, não vai ter, claramente, não vai ter nenhuma solução desse tipo para a equação não homogênea, que é a equação principal, né? Não pode ter. Então, nem vou procurar por... Nesse caso, isso justifica a gente não começar na resolução do problema resolvendo a equação particular. Por quê? Eu ia ficar testando aqui e eu não ia ter solução. Eu ia calcular a derivada primeira disso aqui, derivada segunda disso aqui, e não ia ter solução, né? Ao passo que, se eu fizer a equação complementar primeiro, eu já consigo ter a cara da solução geral da equação complementar, e quando a dica para a solução particular for alguma parcela da solução complementar, eu já vou excluir aquela solução particular, que ela não vai dar certo. Beleza? Então, vou colocar essa observação aqui, ó. Percebam que a dica para y de p é... Vou ver como que eu vou escrever aqui, ó. É solução... Ou poderia ser parte também, né? Ou parte da solução da... Com muita solução, né? Percebam que a dica para y de t
é solução ou parte da solução de YC. Portanto, YP não pode ser solução da EQ não homogênea, porque ele já é solução da equação homogênea, tá certo? Quando isso acontecer, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar a dica por x, a função dica, né? A função particular, a solução particular, por x ou por x ao quadrado. Só isso. Então, em tais casos, YP por x ou x ao quadrado quando necessário. Beleza? Nos casos aqui, já vou pegar uns exemplos que multiplicando por x já resolve. Então, ó, corrigindo a rota aqui, ó, então a gente vai pegar YP como sendo x vezes A cosseno x mais B seno x, certo? Então, a solução particular é solução da equação complementar. Então, essa solução particular aqui não vai dar certo. Então, quando isso acontecer, a gente pega a dica ali, né, para a solução particular e multiplica por x. Beleza? E aí, tenta encontrar os valores de A e B. Nesse caso aqui, né, os valores de A e B. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar o exercício aqui, daqui para frente. Vamos calcular YP linha. Quanto que vai dar essa derivada aí, ó? Então, ficou A que multiplica. Aplica a regra do produto aqui, ó. Derivada do primeiro de x, 1 vezes o segundo, cosseno de x, mais o primeiro vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Beleza? Mais B, aplica a regra do produto aqui. Derivada do primeiro, x, que é 1 vezes o segundo, vou colocar aqui, né? 1 vezes o segundo, que é seno, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que é a derivada do seno, que é cosseno. Beleza? Então, só rearranjando aí, vai ficar, ó, A cosseno x menos AX seno x mais B seno x mais BX cosseno x. Agora, calcular a derivada segunda. Derivada de A cosseno x menos A seno x. Menos A, derivada do produto aqui novamente. Então, vamos lá. Derivada do primeiro vezes segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de B seno x, B cosseno x, mais B, aplica a regra do produto aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Eu sei que já vai dar negativo, né? O derivado do cosseno é menos seno, então já vou colocar menos aqui, ó. Agora vamos juntar aí o que dá para juntar, ó. Vai ficar, ó, menos... Vou fazer a distributiva primeiro, ó. Menos A seno x, menos A seno x, menos A x, x. Pode falar, Isinete. Ah, tá. Já vi, tem um erro ali. Ah, não. Pode falar. Levantou a mão, Isinete?
Não estamos te ouvindo. Tem uma pergunta, professor, bem aí no chat. Os meninos estão perguntando de onde que veio esse P. Ah, não vi. Deixa eu ver. Da onde saiu o P? Olha, não tem P aqui. Onde vocês estão vendo P? Só se for aqui, né? É aqui? Ou é aqui? Será? Se for, se for aqui, aqui é B, que eu acho que é daqui, né? É um Bzinho aqui, ó. Era esse? Era esse, né? Beleza, não, aqui. Tudo certo. Vamos lá. Então, voltando aqui, ó. Fazendo distributivo, né? Aqui e aqui, né? Foi. Aí mais B cosseno X. Agora, bora distribuir esse B. B de bola. Então, bora lá. B cosseno X menos B X seno X. Dá para juntar alguma coisa aí? Aqui, ó, né? Esse com esse. Só. Então, menos 2A seno X. Para juntar, o que mais? Esse com esse. Né? O B cosseno X, mais 2B cosseno X. E aí, os outros dois não dá para juntar, né? É esse. Menos AX cosseno X. E o último ali, né? Esse. Menos BX seno X. Então, é isso, a derivada segunda, né? Então, vamos substituir na equação agora. Agora que a gente tem todos. Vou copiar a equação aqui, ó, tá? Bora copiar. Bora colar aqui, ó. Vamos lá, ó. YP, duas linhas, mais YP igual a seno X. YP, duas linhas, é tudo isso. Vai ficar, vamos colocar assim, deixar aparecendo ali, ó. Menos 2A seno X, mais 2B cosseno X, menos AX cosseno X, menos BX seno X, mais YP. YP tá aqui, né, ó. É só, vai aparecer o A e o B multiplicado por X. Então, bora lá, ó. Cadê? Mais AX cosseno X, mais BX seno X. Tudo isso tem que ser igual seno de X, né? Vou colocar aqui no cantinho. Ó, agora dá para juntar algumas coisas aqui, ó. Dá para juntar esse com esse que na verdade vai cancelar, né? Vai cancelar esse com esse. E o AX cosseno X cancela também, né? Ó. Então ficou menos 2A seno X mais 2B cosseno X. Tudo isso igual seno X. Beleza? Só lembrando aqui, né? Vou usar aquele argumento, ó, 0 vezes cosseno X. Então, vou igualar aqui, ó. Então, eu tenho que ter menos 2A igual a 1 e 2B igual a 0. Então, aqui, ó, B é 0 e o A é menos meio. Então, a nossa solução particular
Então, lembrando, né? AX cosseno x mais BX seno x vai ser resumido a menos x sobre 2 cosseno x. Essa é a solução particular. Agora, ó, temos a solução geral da equação não homogênea. A solução geral da equação não homogênea da equação não homogênea é y igual à solução geral da equação complementar, né, que é a equação homogênea correspondente, mais a solução particular. A solução complementar, lembra que era combinação de seno e cosseno? Que é o que deu problema, né? Ó, combinação de seno e cosseno. Então, C1 cosseno x mais C2 seno x e a solução particular que está aqui em cima, ó, menos x sobre 2 cosseno x. Menos x sobre 2 cosseno x. Então, se eu não errei aí nas continhas, essa é a solução geral da equação não homogênea. Vou confirmar aqui, é isso aí mesmo. Beleza, pessoal? Tem umas tabelinhas, né, que alguns livros trazem para resumir. Aí não vou colocar essa tabelinha, não. Depois eu mando lá no material complementar, né? Mas é isso. Um método dos coeficientes indeterminados, ele é bom porque, né, quando comparado com a segunda opção que nós temos, que é o método da variação dos parâmetros, ele é o método mais simples, embora eu reconheço, né, que nos exemplos assim, esses exemplos não são simples, né, por si só, mas quando comparado com outra opção, que é o método da variação dos parâmetros, esse método é mais simples, tá certo? Essa é a vantagem. E a desvantagem é que, querendo ou não, a gente trabalhou com uma classe de funções, uma classe reduzida. Então, a gente só trabalhou, né, com polinômios, funções trigonométricas e exponenciais, certo? Mas vocês podem imaginar que uma determinada equação diferencial, o termo independente da equação diferencial, g de x, pode ser um ln, por exemplo. Pode ser uma inversa trigonométrica, né? Pode ser outras classes que a gente não abordou, funções racionais. E aí? Tá certo? Então, esse é uma limitação do método, né? Mas, em geral, é isso. Identifica-se alguma dessas três classes. Se elas aparecerem de forma independente, a solução particular que a gente vai testar é uma solução, é uma função de mesma classe. É um polinômio. Se é uma exponencial. Uma trigonométrica, a gente testa uma soma. Se for um produto dessas três, como solução particular, a gente testa o produto das funções, das mesmas funções elementares ali, da mesma classe. E se for soma, usa o princípio da superposição. É isso, pessoal. Depois lá eu posso mandar a tabelinha. Mas a tabelinha, em resumo, é isso. Para finalizar aqui, pessoal, vou comentar rapidamente
Como que seria problemas de valores iniciais para o caso de funções de segunda ordem? A gente viu lá no comecinho do curso, né, o PVI para problemas de equações diferenciais de ordem 1, tá certo? Então, quando a gente viu lá, que caracterizava um problema de valor inicial, né, de ordem 1? Você tem a equação diferencial e você precisava especificar uma condição complementar, né, que era o quê? O valor da função em um determinado ponto, não era isso? A gente até interpretou geometricamente, né, a solução geral como sendo curvas, né? Conforme a gente ia variando a constante C, no nosso problema de ordem 1, ideal de ordem 1, a gente tinha a infinitas classes as infinitas possibilidades para a solução, né? Para a solução geral. E aí, para a gente determinar uma solução, a gente especificava um ponto no plano cartesiano, né? Ou seja, quando x for x0, y vai ser y0. Ou a função passa no ponto x0 e y0. Ou de forma algébrica, y de x0 é y0. Então, para problemas de ordem 1, a gente precisava especificar uma condição complementar, ou uma condição inicial. Para problemas de ordem 2, a gente precisa especificar duas informações complementares, tá certo? Quando essas duas informações complementares forem o valor da solução e da derivada da solução no mesmo ponto, a gente vai ter um problema de valor inicial. Então, é isso. Vamos lá. Então, problemas de valores iniciais. Assim, ó, para EDO lineares de ordem 2. Então, vamos lá. Ó. Então, uma EDO linear de ordem 2 a gente viu lá no comecinho desse módulo, desse tópico aqui, né, quando a gente começou a estudar, que era uma equação desse tipo aqui, ó. Não foi? Então, um problema de valor inicial seria o PVI, consiste em encontrar a solução, em encontrar uma solução particular, né? Solução particular, satisfazendo duas condições complementares. Assim, ó. Y de x0 igual a y0 e y' de x0 igual a y1. Beleza? Então, as duas condições precisam ser necessariamente o valor da função num determinado ponto e o valor de sua derivada no mesmo ponto. Se for dessa forma, a gente tem um PVI. Se for duas informações complementares diferentes dessa daí, aí teria um problema de valor de contorno, né? Que é o que a gente não vai abordar aqui, a gente não vai abordar. Trabalhar só com PVI. Aí pode-se mostrar que quando
Por que que o PVI é interessante, né? Que quando essas funções aqui, ó, elas forem suaves, contínuas, num determinado intervalo, e P de x for diferente de zero, existe uma solução, e além disso, essa solução, satisfazendo o PVI, é única, né? É o que caracteriza uma solução, a unicidade de solução. Existe solução e a solução é única. Beleza? Diferentemente de problemas de valor de contorno, que você não tem a unicidade da solução, certo? No PVI você tem. Sob certas hipóteses, você tem a solução. Então, bora lá, então. Vamos resolver aqui o nosso PVI. Vamos lá, ó. Y duas linhas, mais Y', menos 6Y igual a zero. Então, vamos achar a solução particular que satisfaz essas condições iniciais aqui, ó. Y de zero é 1 e Y' de zero é zero. Em geral, né, quando esses problemas eles estão sendo aplicados na física, né, aí o Y0, o Y de x0 é a posição inicial, né, da partícula que está se movendo, e Y' de zero é a velocidade inicial, né? Então, bora lá. Essa daqui é uma equação homogênea, então vai ser mais simples de resolver. Uma equação homogênea, a gente precisa encontrar as raízes da equação auxiliar. Então, vamos lá. Então, vai ficar r ao quadrado mais r menos 6 igual a zero. Essa é a equação auxiliar. As raízes. Aqui dá para fazer por soma e produto. Pense em dois números que multiplicados dão menos 6 e somados dão menos 1. O oposto do que está ali. O oposto do B, né? Nesse caso aqui é menos 3 e 2. Soma os dois números, dá menos 1. Multiplica os dois números, dá menos 6. Certo? Então, a solução geral da equação homogênea é constante é elevado a menos 3x mais uma segunda constante é elevado a 2x. Então, tranquilo. Beleza? Aí, a gente quer a solução particular. Então, só que se você olhar para a solução geral, tem duas constantes. Então, se fosse informando apenas uma condição complementar, uma informação complementar ou uma única condição inicial, a gente não consegue determinar. Por isso que a gente precisa de duas, né? Então, vamos lá. Ó. Essa é a solução geral, vamos determinar a solução particular. Bora lá. Uma condição inicial ó, envolve a derivada. Então, eu vou derivar a solução geral. Então, vamos lá. Ó. Y' vai ser, vamos calcular essa derivada aí, ó. Vai ser C1 é elevado a menos 3x vezes menos 3, não é? Aplicando a regra da cadeia para exponencial. Mais C2 é elevado a 2x vezes 2. Então, arrumando aí, ó, vai ser menos 3 vezes C1 é elevado a menos 3x, mais 2 vezes C2 é elevado a 2x. Agora, vamos usar as condições iniciais. Y de zero é 1. E a outra, Y' de zero é zero. Então, vai ficar... Vamos substituir x por zero aqui, ó.
Substituindo x por zero, e elevado a zero é 1. Então, vai ficar simplesmente C1 é elevado a zero, mais C2 é elevado a zero. Então, é C1 mais C2. Y' de zero. Substitui agora x por zero aqui, ó. Mesma coisa. Fica menos 3C1 mais 2C2. Certo? Então, a gente tem 1 igual a C1 mais C2 e 0 igual a menos 3C1 mais 2C2. Multiplicando a primeira equação, aí dá para resolver de várias formas, né? Isola C1 na primeira equação e substitui na segunda. Então, aqui, ó, eu vou resolver da seguinte forma. Eu vou multiplicar a primeira equação por 3 e somar com a segunda equação. Quando eu fizer isso, ó, vai ser 3 vezes 1, 3, mais 0, 3. 3 vezes C1, 3C1, menos 3C1, zerou. 3 vezes C2, mais 2 vezes C2, 5C2. 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, C2 é 3 sobre 5. Substituindo aqui nessa equação, né, o valor de C2. Não, passa o C2 aqui, ó, lá para o lado esquerdo. Então, a gente vai ter que C1 é 1 menos C2, que é igual a 1 menos 3 sobre 5. 1 menos 3 sobre 5. C1 é 5 menos 3, 2 sobre 5. Então, a solução particular do PVI vai ser do PVI, né? Vamos colocar assim, do PVI é y igual C1, 2 sobre 5, é elevado. Deixa eu só confirmar aqui, ó. É elevado a menos 3x, é elevado a menos 3x, opa, menos 3x, mais C2, C2 é 3 sobre 5, é elevado a 2x. Então, essa é a solução particular do nosso PVI. Tranquilo, pessoal? Bora fazer mais um? Vamos resolver esse PVI aqui agora, ó. Y de 0 é 2 e y' de 0 é 0. Olha lá, uma equação homogênea. Tranquilo. Qual que é a equação complementar? Perdão. Qual que é a equação auxiliar? São tantos nomes de equações que às vezes a gente confunde mesmo. Então, a equação auxiliar ou equação característica é essa. Resolve ela. Né? É ao quadrado igual a menos 1, extrai a raiz, R é mais ou menos I. Certo? Com alfa igual a 0 e beta igual a 1. Então, a solução geral, só lembrando, né, que é o terceiro caso lá da nossa tabela, quando eu tenho duas raízes complexas, né? Alfa x, C1 cosseno de beta x, mais C2 seno de beta x. Então, substituindo aqui, ó, é elevado a 0, C1 cosseno de x mais C2 seno de x, ou simplesmente C1 cosseno x mais C2 seno x. Achamos a solução geral. Agora vamos obter a solução particular. Bora lá, vamos usar as nossas condições iniciais. Y de 0 é 2,
y de 0 é 2 e y' de 0 é 0. Vai ficar como? Ó? 2 vezes o 2 é igual C1 cosseno de 0 mais C2 seno de 0. Cosseno de 0 vale 1, né? Então, C1. E o seno de 0, 0. Então, daqui a gente já tirou. C1 vale 2. Agora, para usar a segunda condição, vou precisar derivar. Então, vamos derivar. Ó. Y'. O derivado do cosseno, a gente sabe que é menos seno, então vai ficar menos C1 seno de x e a derivada do seno, cosseno. Então, mais C2 cosseno x. A gente sabe que 0 é y' de 0, então vai ficar menos C1 seno de 0 mais C2 cosseno de 0. Seno de 0 é 0 e cosseno de 0 é 1, então ficou C2. C2 igual a 0, né? Portanto, a solução particular, ou a solução do PVI, é, vamos lá, y igual, C2 zerou, né? Então a gente vai ficar só com a primeira parcela. C2 zerou, a gente vai ficar só com essa primeira parcela aqui, ó. C1 cosseno x. C1 que vale 2 cosseno de x. Vamos testar aqui, ó. Vamos testar. A solução é 2 cosseno x, né? Se eu derivar uma vez, menos 2 seno x. Se eu derivar duas vezes, menos 2 cosseno x, né? Então, y2 mais y, né? Vai ser 0, né? 0. E as condições iniciais? Y de 0 é 2, né? Y de 0 vai ser 2, bateu. E y' de 0 é 0, né? Bateu. Então, essa função satisfaz todas as... Satisfaz o PVI, né? Tranquilo, pessoal? Dá para fazer o último? Vamos fazer o último aqui, ó. Tem uns minutinhos ainda. Bora fazer o último agora, um PVI de uma equação não homogênea. Deixa eu ver aqui. Pode ser. Vamos pegar aqui, ó, de uma não homogênea. Isso. Aí a gente finaliza, ó. Vou pegar essa daqui, ó. Y, duas linhas, mais y igual x a terceira. Vou colocar aqui, ó. Y de 0 vale 2. E y' de 0, 0. Para a gente finalizar. Então, bora lá, pessoal. Primeiro, encontrar a solução geral. É uma equação não homogênea. Vamos seguir aquela dica, né? Resolver a complementar primeiro. A complementar vai ser y duas linhas mais r igual a 0. A gente resolveu, né?
É o de cima, né? Isso. A gente já resolveu a complementar, ó. Tá aqui. Beleza? Já vai ganhar tempo, então, ó. Tem y vai ser C1 cosseno x mais C2 seno x. Beleza? Vamos para a particular. A particular, como g de x é um polinômio, a gente vai procurar por uma solução particular que também seja um polinômio de mesmo grau. Nesse caso aqui, 3. Então, yp vai ser um polinômio de grau 3. Então, bora lá. Então, ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Vamos calcular a derivada primeira e a derivada segunda. Yp', derivada do polinômio, né? Tranquilo. 3ax quadrado mais 2bx mais c. Calcular a derivada segunda. 6ax mais 2b. Vamos substituir na equação. Yp, duas linhas, mais yp tem que ser x a terceira. Então, vamos lá, ó. Yp, duas linhas, 6ax mais 2b. Yp é o polinômio genérico de grau 3. Ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Tudo isso igual a x ao cubo. Vamos juntar os monômios correspondentes. Então, aqui, a terceira, não tem o que fazer, deixa aqui. A terceira. Ao quadrado também aparece só ele, bx ao quadrado, né? Termos com x, ó, temos esse e esse. Então, 6a mais cx. E termos independentes, só esses dois aqui, ó. 2b mais d igual a x a terceira. Quando dois polinômios são iguais, quando os respectivos coeficientes são iguais. Então, a gente vai ter a tem que ser igual a 1 e os demais coeficientes serão todos nulos, né? Porque é tudo zero aqui, ó. Mais 0x ao quadrado, mais 0x, mais 0, né? Então, todos os outros coeficientes são nulos. Então, b é 0, 6a mais c é 0 e 2b mais d, 0. Então, o primeiro já resolvi. B já está resolvido aqui. Se o A é 1, o C vai ser menos 6A, certo? C é menos 6. Aqui, ó, se o B é 0, o D vai ser 0 aqui. Então, a solução geral, ou a solução particular, é x ao cubo, B é 0, o C menos 6 e o D é 0. Ficou assim, né? Então, a solução geral do sistema não homogêneo é a solução geral da equação complementar mais a solução particular. A solução geral da equação complementar, né? A gente já tinha resolvido, né? É a trigonométrica. Vou ter colocado aqui, ó. T complementar.
Então, C1 cosseno x mais C2 seno x, mais a equação particular, mais cx ao cubo menos 6x. Então, essa é a solução geral da equação não homogênea. Vamos atrás da solução particular, do PVI. Então, o PVI, ó, tem essas duas condições iniciais. Y de 0 é 2 e y' de 0 é 0. Y de 0 é 2 e y' de 0 é 0. Então, bora lá, ó. Eu vou 2 igual. Vamos trocar aqui, ó, x por 0. Não, bora derivar primeiro. Bora derivar primeiro. Vamos derivar isso aqui, pessoal. Calcular y'. Então, y' vai ser, ó, derivada do cosseno menos seno. Derivada do seno, cosseno. Derivada de x à terceira, 3x ao quadrado. Derivada de 6x menos 6. Então, bora lá agora. 2y de 0 vai ficar, troca aqui x por 0. C1, né? Cosseno de 0 é 0. Seno de 0 é 0, eu nem vou colocar. Pode falar, Isinete. Professor, no caso, ficou nessa derivação bem aí, ó, do 3x, Ah, tá. a sexta. Exatamente, aí eu errei. Obrigado. É o quadrado, né? Quadrado. Obrigado. Então, retomando aqui, pessoal, ó, y de 0. Onde tem x aqui, eu vou trocar por 0. Cosseno de 0 é 1, 1 vezes C1 é C1. Seno de 0 é 0, 0 vezes C2, 0. 0 à terceira é 0 e 6 vezes 0 é 0. Então, ó, C1 igual a 2. Agora vamos à segunda condição aqui, né? Mas agora eu substituo no de baixo aqui, tá? Na derivada. Vamos lá, ó, 0 igual y' de 0. Então vai ficar, ó. Aqui vai zerar, né? Seno de 0 é 0. Aqui não. Vai ficar C2. C2 que vai zerar e vai sobrar o menos 6 aqui, né? Ó. Menos 6. Então, 0 é igual a C2 menos 6. Então, C2 vale 6. Então, a solução particular é C1 igual a 2 e C2 igual a 6. Bora colocar aqui, ó. Portanto, a solução do PVI é 2 vezes cosseno x mais 6 vezes seno x mais x ao cubo menos 6x. É a solução do PVI.